Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de julho de 2023, são 17h02. Estamos iniciando agora a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Vamos agradecer aqui a presença de todos, dar as boas-vindas aqui ao Dr. Daniel, prazer tê-lo aqui. E temos uma pauta bem extensa hoje, então eu queria pedir que a gente fosse bastante sucinto e conseguisse realizá-la hoje, porque vamos encerrar às 19h30. Ok? Então, iniciamos pelo processo. O primeiro da pauta foi pedido, aliás, é preferência, né? O processo 646, que envolve as agremiações do Palmeiras e do São Paulo. E a relatoria desse processo, a incumbência é ao doutor Daniel Falcão dos Reis. Doutor Daniel, Vossa Excelência tem a palavra. Tudo bom, doutora? Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a oportunidade. A minha primeira sessão aqui às terças. Já tinha vindo várias vezes às quartas, mas a terça é a primeira vez. Então, sou relator do processo 646/2023, jogo Palmeiras contra São Paulo Paulista Feminino, realizado na quarta, dia 29 de junho de 2023. Denunciados a atleta Daima Aparecida Silva dos Santos, atleta do Palmeiras, em curso no artigo 250, e o Palmeiras em curso no artigo 216, perdão, do CBJD. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Valentina, né? Isso. Isso. Doutora, tem provas a produzir, não? Sim, tem a prova de vídeo. Tá. Vamos assistir, então. Exato. É o lance da expulsão da Tata da Ilma. Ok. A doutora Procuradoria quer se manifestar sobre... Boa tarde, presidente. Obrigado. Por hora, acho que ele está bem denunciado. Vou reiterar o segundo da denúncia. Obrigado, doutor Fred. Passo a palavra à doutora Valentina para fazer a defesa. Fica à vontade, doutora. Perfeito. Obrigada, presidente. Agradeço pela palavra. Cumprimento a todos os presentes. Também vou ser muito breve, em razão até do pedido do presidente. Não vou me alongar muito aqui. Bom, como também constou da denúncia e como pôde ser visto no lance, o Palmeiras e a atleta da Ilma foram denunciados, a atleta no 250 pelo lance da expulsão e o Palmeiras no 206 em razão de um atraso de 3 minutos em retorno para o segundo tempo. Vou começar aqui pela atleta. Eu acho que o lance ele é bem claro. E na visão da defesa, o lance foi uma mera falta tática. Eu acho que se ele não tivesse... Eu acho que pela interpretação do árbitro, ele só aplicou o vermelho em razão de ter entendido que ela era a última mulher do Palmeiras. Mas se a gente puder ver no vídeo, sempre tem uma atleta do Palmeiras acompanhando o lance. Então, se a denunciada tivesse recuperado a bola e tivesse dado sequência para o lance, provavelmente a atleta que acompanhava no lance teria seguido e acho que a gente não teria nenhuma intercorrência. Então, na visão da defesa, a aplicação do cartão vermelho pelo árbitro decorreu dessa interpretação de que ela era a última mulher, mas que, na verdade, na visão da defesa, não era muito bem isso. Tinha uma outra atleta acompanhando e que, se a bola tivesse sido roubada, a gente teria a sequência do jogo e não era uma chance clara de gol. Em continuidade, acho que, como a gente pode ter visto, não foi um lance em que teve um ato hostil ou qualquer ato desleal por parte da atleta. Foi um lance comum. Acho que, talvez, pelo desgaste da partida, foi um lance que foi cometido já nos acréscimos. Foi uma partida longa, que teve 7 minutos de acréscimo. Eu acho que a atleta, em razão do seu desgaste, é uma atleta titular que permaneceu em campo todo o período. Então, talvez tenha havido um excesso na mecânica do lance que não não resultou em qualquer violência por parte dela. Inclusive, em relação a esse ponto, a atleta adversária não precisou de qualquer atendimento, isso não foi relatado em súmula. Então, eu acho que por parte da atleta é isso. A defesa, então, ela pede absolvição com base da pena combinada no artigo 250, e caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena mínima de advertência, de uma partida convertida em advertência, em razão de ser uma atleta primária e que já vai cumprir a automática de uma partida. Em relação... Desculpa, eu estou meio gripada, acho que minha voz está um pouco falhando. Mas em relação ao Palmeiras,
foi um atraso de 3 minutos no retorno da partida, em razão de uma intercorrência que teve no vestiário. Não tenho muito o que dizer aqui, mas por ser uma competição amadora, o Palmeiras pede, em primeiro lugar, a absolvição, e caso não seja esse entendimento, que seja aplicada a pena mínima de multa prevista no artigo 206 e que seja aplicada o artigo 182 e reduzida a pena pela metade. É essa a defesa. Obrigado, doutora Valentina. Parabéns pela defesa e melhoras do resfriado. Passo a palavra ao Desculpa. doutor Daniel Reis. Imagina. Daniel, fica à vontade, doutor Daniel. Doutora Valentina, parabéns pela defesa. Eu voto pela suspensão de uma partida da atleta Adailma Aparecida da Silva dos Santos, enquanto a agremiação Palmeiras, 3 minutos de atraso, segundo a nossa tabela, o Campeonato Feminino, a multa é de R$ 200 no artigo 206, 3 minutos, então, R$ 600. O Palmeiras já tinha levado uma multa recentemente aqui na sessão de 6 de junho, então a pena que eu voto é de R$ 600. R$ 600 já com a reincidência? É 3 minutos a R$ 200, é isso? Ok. Tá, então bota para cima. Ok, entendi. Ok. Doutor Eduardo? Boa tarde a todos. Parabéns, doutora Valentina. Doutor Daniel, boas-vindas aí. Com relação à equipe, à atleta da Ilma, eu acompanho o relator, uma partida vermelho direto. Era um lance claro de gol, no meu entendimento. E com relação à multa, eu ouso discordar. São R$ 200 vezes 3, 600, aplicando-se a dobra, né, por ser reincidente, 1.200. Esse é meu voto. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Eu também parabenizo ambos os auditores. Eu acompanho, com relação à atleta da Ilma, a pena, e acompanho o voto do revisor com relação à agremiação do Palmeiras. Então, fica uma partida para a atleta e R$ 1.200 para a agremiação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, processo encerrado. Obrigado. Obrigada. Qual que é agora? 640. Ui, esqueci de botar. Qual que é? Tá, vamos para o próximo processo da pauta, processo 640. Relatoria desse processo, a incumbência também é o doutor Daniel dos Reis. Fique à vontade, doutor. Processo 640, jogo Grêmio Audax contra Grêmio Desportivo Prudente, Paulista Sub-17, realizado sábado, de 24 de junho de 2023, denunciado Murilo Mesquita Tavares, atleta do Audax, incurso no artigo 250, conforme súmula, cartão vermelho, e expulso por atingir as pernas do seu adversário, número 9, senhor Willy Faria Martins, na disputa de bola, impedindo uma chance clara de gol. O atingido não necessitou de atendimento médico. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Daniel. Temos palavra a produzir, doutor Fábio, né? Presidente, tem o depoimento pessoal Ok. do Por atleta. favor, então, se puder trazê-lo aqui, o documento dele também, por favor. Tudo bem, Murilo? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Obrigado por ter comparecido. Vou passar a palavra ao doutor Daniel para fazer as perguntas, ok? Como é que se deu a falta? A falta decorreu a bola passou do zagueiro. Eu fiz a cobertura pela lateral, corri na diagonal e tentei atingir a bola, mas acabei atingindo as pernas do meu adversário. E você atingiu as pernas de forma violenta? Não, mirei na bola, só que ele chegou primeiro.
E a expulsão foi exagerada no seu modo de ver? No meu modo de ver, não por eu ser o último homem. Então você deveria não ter sido expulso porque você não era o último homem. Desculpa? Você não deveria ter sido expulso porque você não era o último homem. Não. Entendi. Por favor. Ah. Ah, entendi. Eu era o último homem e fui Ah, expulso. agora eu entendi perfeitamente. Da minha parte, ok. Doutor Eduardo, alguma pergunta? Também não tenho perguntas, passo à defesa. Doutor Fábio, tem alguma pergunta a fazer? Só a sua posição? Lateral direito. Obrigado, sem mais perguntas. A questionador da Procuradoria, se quer fazer alguma pergunta, acabei pulando. Queria fazer uma pergunta só, mas para entender mesmo os lances melhor, você estava na lateral, certo? Sim. E como é que você consegue ter certeza que você era o último homem? Porque normalmente quando você está na lateral, eventualmente tem alguém cobrindo pelo meio, enfim, só para entender o contexto mesmo em que se deu. O meu zagueiro, a bola passou por baixo da perna dele, foi uma falha dele, e eu tava um pouco para trás da linha. Eu corri na diagonal e eventualmente acabei atingindo o adversário. Você atingiu perto do escanteio ali? Não, Naquela ele região? a jogada tava no meio. Estava no meio, tá Tava bom, no meio, em perfeito. direção à área. Tá bom, obrigado. Satisfeito, senhor presidente, Sim. obrigado. Então, obrigado por ter comparecido, Murilo. Passo a palavra ao doutor Fábio para a defesa. Fica à vontade, doutor. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Bom, o senhor Murilo fez questão de comparecer aqui para explicar a sua versão, né, do ocorrido. Trata-se da categoria sub-17, o atleta é amador, né? Ocorre que, nesse caso, eu acho que é um caso um pouco diferente, né, na questão de um cartão vermelho, porque é um cartão vermelho regulamentar, né, e não necessariamente porque o lance era gravoso, né? Então, acaba sendo um vermelho direto por ser o último homem, né? E aqui, como ele nos conta e corrobora com a versão apresentada na súmula, ele tentou tirar a bola do adversário que já tinha passado pelo zagueiro e acabou sem querer acertando as pernas do adversário, né? E fazendo ali a falta, né? É bom deixar claro também que, pela análise da súmula, essa falta também não trouxe prejuízo para a equipe adversária, porque o Grêmio Prudente já estava com 2-0 nesse caso, né? Já estava 2-0, o jogo terminou em 4-0. Mas então não teve prejuízo na vitória, né? Ali, caso fosse decisivo, um lance, aí justificaria talvez uma punição pelo 250 mesmo nesse fato. Mas aqui, como tem essa questão um pouco diferente, e até para prestigiar aqui o atleta que fez questão de comparecer, eu gostaria de solicitar a aplicação da pena mínima convertida em advertência, né? Mais como um caráter pedagógico e pelo prestígio aqui do atleta a essa comissão, né? E lembrando também só que ele faz jus ao benefício do artigo 182, caso a punição, a dosimetria seja maior do que a do mínimo legal, mas o pleito principal da defesa é que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Passo a palavra ao doutor Daniel. Doutor Daniel, Vossa Excelência, a palavra. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado. Gente, voto pela suspensão de uma partida, perdão. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Eduardo. Acompanho por ser entendimento da comissão. Ok, eu acompanho também, então fica por unanimidade uma partida, ok? Obrigado por ter comparecido, Murilo. Alô? Alô? Até mais, até logo. Já votado. Ok, o próximo processo da pauta, então, retornamos à ordem que já consta da pauta. Então, processo 610, da relatoria do doutor Eduardo Berol. Vossa Excelência, tem a palavra, doutor. Muito obrigado, doutor Marcos. Processo 610/2023, Paulista Sub-20, Capivariano e Rio Branco. A denúncia foi efetivada contra o atleta amador Giovanni de Souza Paz, da equipe do Rio Branco. O atleta está em curso no artigo 258, em razão de, após ser advertido anteriormente por uma ação temerária, foi informado pelo assistente número 2 que o atleta cometeu uma atitude
antidesportiva ao chutar a bola com o jogo paralisado. Sendo assim, foi aplicado o segundo cartão amarelo. Diante disso, a Procuradoria denunciou o atleta com base no artigo 258 do CBJD. O atleta não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Pergunto se o doutor Fábio tem palavra para produzir? Não. Sem provas, presidente. A Procuradoria ratifica o sistema da denúncia. O doutor Fábio tem a palavra para a defesa. Obrigado, presidente. Bom, o caso aqui eu acho muito leve, na verdade. O atleta é primário, amador. Ele apenas chutou a bola com o jogo paralisado, né? Então, acho que é bem cabível aqui no caso de um segundo cartão amarelo no 258. Primeiramente, eu peço até a absolvição do atleta, nesse caso, mas caso os senhores entendam de forma divergente, né, que realmente foi uma atitude antidesportiva ali, porque é muito mais, talvez, a questão de regulamento, mas eu peço a aplicação da pena mínima convertida à advertência simplesmente pelo caráter pedagógico e a baixa gravidade do ato. É a defesa. Parabéns, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Eduardo Berol para o voto. Muito obrigado. Eu acolho o argumento da defesa, aplico a pena mínima convertida em advertência. Doutor Daniel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, doutor Eduardo. Parabéns a ambos. Eu acompanho o voto. Fica por unanimidade a pena mínima convertida em advertência. Processo 610, encerrado. Próximo processo da pauta é o processo número 611. A relatoria é do doutor Daniel Falcão Pimentão dos Reis. Doutor Daniel, fica à vontade. Processo 611, jogo Colorado Caieiras contra Rio Branco de Americana, Paulista da segunda divisão, realizado domingo 18 de junho. Denunciado Biraci Gonçalves Ortega, auxiliar técnico Colorado Caieiras, em curso no artigo 258 do CBJD, conforme súmula. Expulso por comportamento inadequado no banco de suplentes e chutar a bola do jogo para longe, após a mesma ter saído pela linha lateral. É o relatório. Obrigado, doutor. Sem provas, presidente. Não tem prova produzida. A Procuradoria já ratifica o sistema da denúncia. Tem a palavra para a defesa, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Esse caso aqui é semelhante, né, porque chutou a bola também, mas nesse caso, eu entendo, foi aqui um cartão vermelho direto, né, e eu vejo aqui que ele estava no acréscimo ali do primeiro tempo. Também não era nada decisivo, mas aí já tem um efeito um pouco mais gravoso. Eu peço a aplicação da pena mínima nesse caso do 258, né, ele está denunciado no 258, isso. Eu peço a aplicação da pena mínima de uma partida. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passa a palavra ao doutor Daniel para o voto. Voto pela suspensão de 2 partidas, uma vez que ele já tem um antecedente julgado em sessão de 5 de julho. Ah, não. Não. É o mesmo? Aqui na ficha disciplinar está dizendo jogo de 8 de junho. É o mesmo jogo? Ó, Processo 505. confesso a vocês que ao começar a ler aqui, eu fui engraçado. O processo é outro número. Não, 5 de julho é semana passada. Não é minha mesmo. Então- Não é. No outro, o doutor já tinha feito. Caramba, Não, é a sessão da semana passada, outro processo, então voto por 2 partidas. Perfeito. Doutor... Eu acompanho. Ok, também acompanho, então fica por unanimidade a pena de 2 partidas para o senhor Uberaci. Passamos ao processo dos 612. Ele traz aqui como relator o doutor Eduardo Berol da Costa. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Processo 612, Paulista Sub-20, Desportivo Brasil, Exaltou. Denunciado o atleta amador Ricardo Nascimento Barros, como em curso no artigo 250,
em razão de, após ter sido advertido com cartão amarelo anteriormente por segurar seu adversário de forma assintosa e receber o segundo cartão amarelo por calçar seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250 do CBJD. É o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Fábio, tem provas? Sem Não. provas, presidente. Procuradoria ratifica o termo da denúncia. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a defesa. Obrigado. O pleito da defesa é a advertência, visto que é entendimento dessa casa segundo cartão amarelo, lance comum da partida, atleta primário. É a advertência, meu pleito. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Tarde. Acolho os termos da defesa, aplico a pena mínima convertida em advertência. Desculpa, obrigado, doutor Eduardo. Doutor Daniel? Voto com o relator, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Também voto. Acompanho o voto, então fica por unanimidade a pena mínima convertida em advertência. Processo 612 encerrado. Perfeito. Próximo processo da pauta. Processo 613. Vou passar a palavra ao doutor Daniel, processo 613. Você tem sim a palavra, doutor Daniel, fica à vontade. Sem problema. Processo 613, Clube Atlético Guaçuano contra Itapirense, Paulista Sub-20, realizado 16 de junho de 2023. Denunciado Bruno Curtolo, atleta do Guaçuano, incurso no artigo 258 do CBJD, conforme a súmula. Expulso motivo, após o mesmo ter cometido uma falta temerária e receber o cartão amarelo, proferiu as seguintes palavras: você é horrível, ruim pra caralho, tá fodendo com o nosso time. Esse é o relatório. Doutor Daniel, tem prova, doutor Fábio? Não. Procuradoria também ratifica o termo da denúncia, então Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Aqui, no caso, foi um cartão vermelho direto pelo desrespeito, né? Ele proferiu as palavras já ditas pelo relator, mas eu entendo que aqui as palavras elas foram em tom de desabafo, mas beirando ali o desrespeito, por serem palavras mais de baixo calão, né? Mas também eu entendo aqui que não, não é um caso para mais do que uma partida no 258. Então, o pleito da defesa o atleta é primário, né? Ele recebeu uma advertência, mas é primário, então não pode ser advertido, mas eu peço a aplicação da pena mínima de uma partida e também a aplicação do 182, caso a pena seja maior do que uma partida, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Daniel. Ele tinha recebido uma pena de advertência no 250 na sessão de 26 de abril. Então, voto por uma partida. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Eduardo? Acompanho. Eu também acompanho o voto, então fica a pena de uma partida para o denunciado. Encerrando, então, o processo 613. Votado. Próximo processo da pauta é o processo número 614, e a relatoria é minha. Então, é uma partida válida pelo Campeonato Paulista, Sub-13, envolve as agremiações do Guarulhos e do Colorado Caieiras, no último dia 18 de junho. A outra Procuradoria traz a denunciada conduta da agremiação do Colorado Caieiras,
no artigo 206 do Código. Motivo: acréscimo devido à substituição e atendimento aos médicos, aos atletas e parada regulamentar. Atraso no reinício devido à entrada tardia da equipe visitante, no caso, o Colorado Caieiras. A agremiação ela é reincidente e a súmula expressa exatamente o que consta da denúncia. Esse é o relatório. Questão do Dr. Fábio sem prova produzir, não. Doutora Procuradoria ratifica o termo da denúncia e passa a palavra ao Dr. Fábio. para a defesa. Presidente, peço a aplicação da tabela, mas de preferência que não seja aplicada a reincidência. É o pedido da defesa. Parabéns, doutor Fábio. Então, a aplicação da tabela é R$ 150 o minuto. O minuto são 2 minutos, R$ 300. A dobra em razão da reincidência, R$ 600. Esse é o voto. Doutor Eduardo, como vota? Acompanho. Doutor Daniel? Vai, Vossa Excelência. Então, fica por unanimidade a pena de R$ 600. A agremiação do Colorado Caieiras, processo 614, encerrado. Espera aí que tem que indicar a definitiva. Eu não falo. Olha. Agora. Bom, o próximo processo da pauta aqui é o processo número 615, não, 616. Doutor Eduardo Berol, que é o relator. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, doutor Marcos. Paulista Sub-23, Inter de Bebedouro e Batatais. Está denunciado o massagista da equipe do Batatais, senhor Albevandro Barbosa de Sá. Um minutinho só. O senhor Albevandro foi denunciado com base no artigo 258, em razão do desrespeito à equipe de arbitragem, conforme relato do árbitro, expulso com cartão vermelho, direto por dizer as seguintes palavras: acaba logo esse jogo, seu filho da puta. Com base nisso, houve a denúncia com o denunciado em curso no artigo 258 do CBJD. Ele possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Fábio não tem provas. A provas. doutora Procuradoria ratifica os termos da denúncia e eu passo a palavra ao doutor Fábio. Obrigado, presidente. Houve um desrespeito, um xingamento à arbitragem. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima ao denunciado. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Eduardo por voto. Diante dos termos da denúncia, da conduta do denunciado, 2 partidas é o meu voto. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Daniel, como vota? Voto com o relator. Obrigado, também acompanho. Então, por unanimidade, o denunciado fica com apenas de 2 partidas. Processo 616, encerrado. Já votar. Bem, o próximo processo da pauta é o processo número 617, a relatoria do doutor Daniel Falcão Pimentel dos Reis. Doutor, fica à vontade. Presidente, processo 617, União Mogi contra Mantiqueira, Paulista, segunda divisão, realizado 24 de junho de 2023, denunciados atleta do União Mogi, Israel Duarte Alves Ferreira, em curso no artigo 250 do CBJD, não 258, como consta na pauta. Vou ler a súmula rapidamente.
Motivo do cartão vermelho: expulso com vermelho direto por agarrar seu adversário número 11, impedindo uma oportunidade clara de gol. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Fábio Vossa Excelência, que faz a defesa. Não tem prova a produzir, né? Sem provas a produzir. E a doutora Procuradoria ratifica o senhor da denúncia. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, o lance ocorreu aqui no primeiro tempo, né? Lance, claro, aqui pela descrição da súmula, claramente o 250. O atleta é primário. Peço a aplicação da pena mínima no 250, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passa a palavra ao doutor Daniel para o voto. Vossa Excelência, voto por uma partida de suspensão. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Eduardo. Acompanho. Eu também acompanho, então fica uma partida por unanimidade ao denunciado, processo 617 encerrado. Faz uma exploração legal, né? Bom, o próximo processo da pauta é processo 637/2023 e a relatoria é minha. É uma partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-13, envolve as agremiações do Inove Futebol Tech e do Comercial de Ribeirão Preto. Essa partida ocorreu no último dia 2 de julho e a denúncia traz aqui como infração cometida pelo senhor Murilo Henrique Mateuso, no artigo 258, acumulado com o artigo 162 da agremiação do Comercial de Ribeirão Preto. A consta da súmula e relatório de arbitragem que o atleta amador Sub-13 de número 11, Kainan Gabriel Cifonte Silva, da equipe do Comercial de Ribeirão Preto, foi substituído disciplinarmente nos acréscimos de 2 minutos por praticar conduta antiesportiva, salientando que já havia cometido a mesma infração no mesmo jogo, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Após ser advertido por agarrar seu adversário de forma assintosa, o mesmo foi advertido novamente por provocar seu adversário. Então, como mencionado, artigo 258, acumulado com 62. A denúncia para o treinador da agremiação, conforme preceitou aqui o próprio artigo 162 do Código. O senhor Murilo, ele não é reincidente e a súmula expressa exatamente o que consta da denúncia. O doutor Fábio tem prova de produzir? Sem provas, Sem presidente. prova de produzir. Doutora Procuradoria ratifica a denúncia? Ratifica. Você nem tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Doutores, nesse caso específico, o atleta foi substituído disciplinarmente por ter provocado o seu adversário. Né? Aqui o entendimento é que provocar é um ato subjetivo. Então, para que a súmula tenha formada a presunção relativa de veracidade, deve trazer o que foi feito para o árbitro entender o que seria provocar. Né? Nesse caso, como ela não traz o que o atleta praticou, então ela não forma a presunção relativa de veracidade justamente porque ela não traz elementos que façam com que os doutos auditores formem uma convicção de que realmente o atleta provocou, né, o adversário. Então, entendo que nesse caso a súmula é imprestável. Né? E ainda mais que quem está denunciado é o treinador, né? Então, eu entendo que aqui não há como se provar ou não há como se entender se houve ou não a provocação. A mesma coisa quando existem aqueles casos de xingamento, que não traz o xingamento, ou xingamento não, de desrespeito, que não traz o que é o desrespeito, a subjetividade é a mesma. Então, eu peço, primeiramente, a absolvição do treinador, né? Entendendo que não há como se provar se realmente houve ou não uma atitude irregular do atleta. E
Na verdade, esse é o pleito da defesa, absolvição pela imprestabilidade da súmula, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Eu só vou ler aqui o parágrafo único do artigo 162 para fundamentar o voto. Ele diz aqui, abre aspas, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações, deveria ser punido o treinador. Eu concordo com o doutor Fábio na medida em que não há nada específico na súmula que diga que o atleta cometeu, que tipo de ato ele cometeu que possa ser encarado como gravoso. Eu entendo a punição do árbitro, é a função dele, a obrigação dele fazer isso, mas aqui no tribunal eu só posso punir o treinador se eu tiver qualquer elemento que mencione que ele tenha contribuído para essa atitude do atleta. Se ele tivesse aqui uma condenação por ter xingado o árbitro na partida anterior, qualquer conduta que ele tivesse anterior, que eu pudesse verificar que realmente ele não age de acordo com o que as categorias de base exigem, né? Eu até poderia puni-lo, mas eu vou absolvê-lo. Esse é o meu voto e passo a palavra ao doutor Eduardo Berol. Acompanhe. Doutor Daniel? Acompanhe. Então fica absolvido por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui. Eu, como membro da Procuradoria, já me coloquei em várias oportunidades absolutamente contrárias a esse artigo. Na minha opinião, esse artigo aqui ele é inconstitucional. Não dá para a gente culpar alguém por um fato de terceiro, ainda mais um menor de idade. Então, assim, esse artigo aqui, na minha cabeça, ele é um completo absurdo, mas fato é que, existindo ele e sendo nossa obrigação denunciá-lo e puni-lo, eu acho de rigor que, eu não sei se é o DCO, exatamente quem que manda essa notificação, mas eu entendo que essa notificação aqui devia constar em qual artigo ele foi punido e quando. A mesma certidão de antecedentes que consta no ó, porque fato é que, com a dicção do artigo 62 do CBJD, essa reincidência só pode ser aplicada se ela for uma reincidência específica. Porque o treinador só pode orientar o atleta se ele cometeu a infração e o treinador vai lá e fala: olha, você dizer ao árbitro que ele está mancomunado ou qualquer coisa do tipo é errado, você não pode. Aí sim, se ele cometer essa mesma infração, você pode punir o treinador. Agora, a reincidência aqui, ao que tudo parece, não é específica. Parece apenas atleta reincidente, Kainan. E não fala qual artigo, e eu acho que isso aqui é fundamental, até para que, eventualmente, o doutor Fábio possa dizer, olha, sem constar o artigo em que ele é reincidente aqui, essa certidão a nada se presta, já que... Concordo, enfim, acho concordo fundamental plenamente isso. com o Esse doutor. artigo é um absurdo. Já me peguei várias vezes pensando a mesma coisa, inclusive. E outra, sequer fala em que jogo, em que partida que o atleta foi reincidente. Então a gente não consegue nem analisar se essa reincidente ainda existe, né? Tem razão de existir uma certidão de antecedentes, como existe no processo aqui, dizendo a data, o julgamento e a punição, e nesse caso aqui ser só um ofício. Eu acho que assim, se nós vamos tratar os atletas menores de 13 anos, porque eu também entendo como um absurdo, como profissionais, vamos punir, o rigor tem que ser o mesmo dos profissionais, para que o devido processo legal seja obedecido. É isso, eu pedi desculpa a intervenção, eu sei que a gente está com a pauta corrida, mas eu acho fundamental falar isso e deixar registrado aqui, eventualmente até conversar com o João para que a coisa flua de uma maneira mais límpida do ponto de vista jurídico. Obrigado. Não, de forma alguma, doutor Fred. As menções de Vossa Excelência, tanto do doutor Fábio, contribuem demais aqui para a evolução das nossas decisões e compreender e procurar votar da forma mais justa, que eu entendo que a forma como foi votado é a mais está dentro da razoabilidade. Doutor Daniel votou? Vossa Excelência votou? Não, acompanho o relator. Ah, tá. Então, fica encerrado o processo 637, com a absolvição do denunciado Murilo Henrique Mateuso. A gente vai agora ao processo 638, a relatoria do doutor Daniel Falcão dos Reis. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Só um segundo. Processo 638, jogo Flamengo de Guarulhos contra AD Guarulhos, Paulista Sub-13, realizado 25 de julho de 2023. Ambas as equipes são denunciadas pelo artigo 206 do CBJD. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Daniel. O doutor Fábio tem, sem provas. Doutor Fred quer reitera também a denúncia. O doutor Fábio tem a palavra. Obrigado, presidente. Vi aqui que são 3 minutos, né, para cada agremiação. Peço a aplicação da pena mínima, que seria também a tabela. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Daniel para o voto. A tabela fala em R$ 150 por ser campeonato de base, né? 3 minutos seria 450. Ambas as equipes já são reincidentes, então voto pela condenação em R$ 900 das duas.
Obrigado, doutor Daniel. Doutor Eduardo? Eu até estava pensando em aplicar a pena seca, né, sem a majoração pela reincidência, mas vendo a extensão da, da reiteração de conduta, eu acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor Eduardo. Eu também acompanho, então fica por unanimidade apenas R$ 900, né? É isso? R$ 900 Isso, das duas perfeito. agremiações, então. Isso é encerrado o processo 638. Sabe quando eu li 3 minutos? Bom, o próximo processo da pauta é o processo 639, a relatoria do doutor Eduardo Berol. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Antônio Marcos. Paulista Sub-20, partida entre Araçatuba e Desportivo Brasil, rodada 11. Denunciado o atleta da equipe do Araçatuba Futebol Clube, Adriano de Souza Melo, amador. Nos termos da denúncia, a Procuradoria denunciou o atleta Adriano de Souza Melo com base no artigo 250 do CBJD, em razão de ter sido advertido anteriormente por calçar seu adversário de maneira temerária. Ele voltou a calçar seu adversário de número 8 com uma ação temerária na disputa de bola, segundo amarelo. A Procuradoria apresentou denúncia, pleiteando a condenação do artigo 250. Ele não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Fábio tem provas, não? Tem defesa? Então, pedir para o doutor Eduardo fazer a gentileza de ler. Vamos lá. Bom, a equipe do Araçatuba apresentou defesa. Primeiro, informa os termos da denúncia. A alegação que os fatos narrados no relatório não condizem com a realidade, o ato não foi praticado intencionalmente, estando perfeitamente encontrado nos riscos eventuais do esporte. Trata-se de lance corriqueiro, sem qualquer interferência gravosa para os demais atletas ou para a própria partida. Relata que o atleta em questão, conforme descrição da arbitragem, apenas segurou o adversário em lance de jogo. Importante registrar que os fatos na súmula do jogo não constituem verdade absoluta, mas sim presunção relativa. Ante o exposto, requer a absolvição do atleta e a eventual condenação nos termos da denúncia seja aplicada apenas a pena de advertência. Essa é a defesa que foi assinada pelo Dr. José Walter Correia Tonches, OAB 383958. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Fica à vontade para proferir o voto. Artigo 250, segundo amarelo, aplico a pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Daniel, como voto? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Também acompanho. Então, fica por unanimidade a pena mínima convertida em advertência. Processo 639 encerrado. Votado. Qual foi esse? Esse foi o... Esse foi o 639. Esse foi o 639.
640 já foi. 641. 641, sou eu? Sou eu, né? Processo 641 é o próximo da pauta. Doutor Eduardo Beroy, quem tem a palavra para relatar. Obrigado. Processo 641, 2023, Paulista Sub-11. Partida entre Audax e São Bernardo. Está denunciada a agremiação Audax. Nos termos da denúncia, foi em curso a agremiação no artigo 206. Motivo: informo que, devido ao atraso do policiamento, o início da partida foi retardado em 2 minutos. Acréscimos devido à parada técnica obrigatória. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 206 do CBJD. A equipe do Audax possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Sem Doutor prova. Fábio não tem prova. A Procuradoria ratifica o termo da denúncia. Eu passo a palavra ao doutor Fábio para a defesa. Obrigado, presidente. Nesse caso específico, eu pleiteio a absolvição da agremiação, entendendo que a questão do policiamento é algo que foge da responsabilidade exclusiva, né, da agremiação. Né? Se vê que foi solicitado o policiamento, pois chegou e chegou rápido, né, atrasou somente 2 minutos, mas também se vê que ambas as equipes estavam presentes ali no campo, não tiveram atraso. Né? Então, nesse caso, eu pleiteio a absolvição da agremiação nesses 2 minutos, principalmente tratando-se de um sub-11, e caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço que pelo menos seja aplicada a tabela, mas que não seja majorada pela reincidência, que fique somente na minutagem mesmo. É a defesa. Obrigado. Quer falar, Fred? Até para ajudar o doutor Fábio, só que aqui o jogo foi disputado às 9 horas da manhã, e também, eventualmente, influencia nessa chegada. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Fred, passo a palavra ao doutor Eduardo para a defesa, para o voto. Então, tem alguns casos aqui que nós verificamos que alegam que o atraso é do policiamento, só que atraso é 1 hora, 1 hora e meia, aquela velha ladainha que nós escutamos. Porém, nesse caso, 2 minutos, eu entendo que a culpa não pode ser imputada à agremiação, que pelo histórico aqui da súmula, demonstra que houve efetivamente o requerimento. Então, diante disso, eu absolvo a agremiação. Esse é o voto. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Então, também acompanho. Fica por unanimidade, então, absolvição, agremiação. Próximo processo da pauta, processo 642. A relatoria, acho que é minha, deixa eu ver aqui, 642. Sou eu mesmo, isso aí. Então, é a partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-17, envolve as agremiações do Barretos e do Monte Azul, foi realizado no último dia 24 de junho. A doutora Procuradoria denunciou aqui infração cometida pelo senhor Marcelo Barreto da Silva Júnior, no artigo 250, ele era agremiação do Monte Azul. No relato do árbitro, por ser advertido anteriormente por ação temerária, foi advertido novamente por infringir persistentemente as regras do jogo, impedindo um ataque promissor. Também tem uma infração cometida pelo senhor Eduardo Guedes Tenório, no artigo 254A, também da agremiação do Monte Azul. E o árbitro relata que, por após receber uma falta de seu adversário, desferiu e acertou um soco nas costas do senhor Matheus Pimenta de Oliveira, número 9, fora da disputa de bola. O atingido não necessitou de detenimento e permaneceu na partida. Ambos são primários e a súmula traz exatamente o que consta da denúncia.
Esse é o relatório e eu questiono, doutor Fábio, se tem prova de produzir. Esse eu tenho. Tem prova de produzir. Ótimo, Esse eu maravilha. tenho o depoimento, eu tenho a imagem, só para Ok. mostrar mais ou menos a dinâmica, porque infelizmente, na hora que foi o lance mesmo, o câmera estava, acho que dando uma pescada ali, e ele esqueceu de botar a câmera para a esquerda. Mas eu tenho depoimento também em vídeo, porque o atleta, eles estão a 400 quilômetros daqui e não conseguiram vir. Ok. Aí, se for possível, o depoimento dele em vídeo também. Tranquilo. O eu- vídeo é do Eduardo, Do aí? Não, Eduardo. Eu só Eduardo. pedi do Eduardo, na verdade. Ok. Tá bom. Então vamos ver o lance e pode. Olá, meu nome é Eduardo Guedes, sou atleta do Monte Azul e vim explicar a minha expulsão no jogo do Barretos, sendo que eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu relatar o ocorrido. Eu estava protegendo a bola na linha de fundo e o menino veio me pressionar, segurando minha camisa, até o juiz marcou a falta. Fui pegar a bola rápido porque a gente estava perdendo o jogo, o menino ficou na minha frente, eu dei um leve empurrão nele, o menino saiu de perto. Aí quando eu fui ver, o juiz já estava levantando o cartão vermelho, que eu tinha sido expulso, sendo que o atleta do Barretos não demonstrou nenhum tipo de que ele foi agredido, a comissão técnica do Monte Azul ficou sem entender, o Barretos nem reclamou sobre esse empurrãozinho, e eu saí o mais rápido possível para o jogo retornar e o meu time virar o jogo. Ok. A doutor Procuradoria quer a palavra? Não precisa, não quer se manifestar? Não, não vou manifestar, senhor presidente. Vou deixar na mão. Ok. Esse é o seu critério de vossa excelência. Ok. Passa a palavra ao doutor Fábio para a defesa. Obrigado, presidente. Bom, nesse caso em específico, nós vemos também que, embora a súmula traga que foi o denunciado aqui, ele proferiu um soco nas costas do adversário, né? Infelizmente não pôde, a câmera ali não pegou, não correu na hora, mas nós pudemos ver que os atletas, caso tivesse havido uma agressão, teria ali pelo menos um início de tumulto, ou normalmente, ainda mais nessas categorias que são mais novos, né? Os atletas eles tomam as dores do colega e vão ali tirar satisfação, pelo menos, né? E não houve isso. E de acordo com o que eu conversei com o atleta, ele me explicou que ele foi tentar cobrar rápido a falta que havia sido marcada para, né, porque ele estava defendendo a bola para poder sair, e nisso ele levou o empurrão, e ele pegou a bola para cobrar rápido, o atleta estava atrapalhando, ele realmente tirou com um braço, ele falou, o atleta para poder cobrar a falta. Até perguntei se ele tinha empurrado forte, com duas mãos, né, se dava para entender, e ele falou não, que ele tirou o atleta da bola, mas com uma mão só.
e que não foi uma agressão, né? Até entendo que corrobora aqui pela dinâmica dos fatos. Então, primeiramente, ah, eu peço a absolvição do atleta, mas caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço a desclassificação do 254A para o 250, que é bem caracterizado como empurrar né, no inciso 2, talvez, não me lembro de cabeça, mas está ali como um ato hostil ou desleal, né, empurrar durante a partida, né? E o atleta é primário, amador, então eu peço primeiramente a aplicação da pena mínima convertida em advertência, né, de forma subsidiária, se não, a aplicação do 82 é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Eu faço depois. Pode fazer juntos também, Tá, simultâneo. e com relação ao Marcelo, é um segundo cartão amarelo, atleta também primário, amador, lance comum da partida, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Parabéns pela defesa. Eu, com relação ao do Marcelo, eu vou votar pela pena mínima convertida em advertência e vou acolher também com relação ao Eduardo, agradecer por ele ter mandado um vídeo aí explicando o que aconteceu, pela preocupação, que isso é muito raro acontecer aqui. Normalmente eles não vêm aqui nem dar satisfação, mesmo diante da gravidade. E pelo que eu entendi do lance, assim, também não há. A gente não consegue enxergar, mas pelo que se depreende do que consta do vídeo, não houve nenhum tipo de animosidade, não houve agressão, não houve nada ali. Parece uma situação típica de jogo mesmo. Então eu vou fazer a desclassificação para 250 e vou aplicar a pena de uma partida. É como voto, doutor Eduardo. Acompanha nos dois casos. Obrigado, doutor Daniel. Parabéns pela defesa e acompanho nos dois casos, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Então, processo 642 encerrado. Vamos seguir aqui o processo 643 e passar o processo da relatoria do doutor Daniel Falcão Pimentel dos Reis. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Presidente, processo 643, jogo Botafogo Futebol SA contra Taubaté, Paulista Sub-20, realizado 30 de junho de 2023, denunciado auxiliar técnico Taubaté, Reinaldo Luiz Xavier, em curso no artigo 258 do CBJD, vou fazer o breve relato da súmula. Expulso, motivo, por sair do seu banco de reserva, reclamando assintosamente contra as decisões deste árbitro, proferindo as seguintes palavras, aspas, foi falta porra, esse gol foi vocês que fizeram, caralho, fecha aspas. É o relatório. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Fábio, tem provas? Sem provas, presidente. Sem prova, doutor Procuradoria Reitero os termos da denúncia, senhor presidente. reitera. Fica à vontade para a defesa. Obrigado, presidente. Eu vejo que aqui as palavras proferidas foram de baixo calão, mas entendo aqui que foi mais um tom de desabafo,
né, foi falta, com interjeições, né, foi falta, porra, esse gol vocês fizeram. Eu entendo aqui que esse gol vocês fizeram seria a mesma coisa de falar: "Esse gol foi culpa de vocês", né, por não terem marcado a falta. Eh, eu vejo que beira ali, o desrespeito, mas que não é gravoso a ponto de ser reprimido com uma partida. No caso, ele já vai ter que a cumprir a automática, já existe uma punição pelo próprio regulamento. Nesse caso, como ele é primário, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Daniel para o voto. Voto pela suspensão de uma partida, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Parabéns pelo voto. Doutor Eduardo. Acompanho. Obrigado. Eu vou divergir, vou votar pela pena mínima convertida em advertência, porque eu achei que as palavras não foram tão gravosas assim, não há uma ofensa direta. Dá a impressão que realmente ele falou ao Léo, né? Então fica por maioria, então a pena mínima, a pena de uma partida. Processo 643 encerrado. Foi já votado. Queria acabar às 7h30, né? Acho que foi a jato. Acho que foi tranquilo. Aí, na questão da drogaria. Não tem que ser uma rede de drogaria. Eu tô rápido. Só que na hora que chegou, na hora que eu tava da pauta, aí eu chamei de mensagem pra Júlia. Tá, estão deixando você na mão, bora pintar. Mas que horas que é? É lá 7 horas, né? Não, mas dá tempo ainda. Não dá, não. Porque eu falei, você 6h30, mas depois eu não vi a pauta, eu falei, não, esquece. Aí a hora que a gente vai sair. Eu só vou aproveitar para falar meu play aqui. Só fica à vontade. Na quarta. Oh, imagina. Na quarta, quando a pauta é muito longa, eu tô antecipando com essas 4. Não é uma ideia. Doutora Sônia que faz isso, com essas 4. Não é, João? Isso, é tudo rapidinho. Às 6 e pouco tá acabando. Mas assim, eu também não curto, né? A gente deu sorte, porque os casos favorecem. E assim, acontece quando tem muito 2-4A, tem um advogado, muito vídeo, muita prova. Mesmo que a pauta seja curta, o negócio se estende. É que quando tivermos um depoimento, um advogado. Sim. Foi. Tão simples, ela vai fazer mas o advogado que não vem sempre, ele tem que cumprir toda a formalidade. Né? E ele tem que falar bastante. Aqui, Tem que justificar. se alguém junto, né? Não sei quem é, mas depois se alguém junto, se eu não falar aqui direitinho, eu vou... Vamos passar para o processo da pauta, processo 644. Doutor Eduardo Berol da Costa, o relator. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Muito obrigado. Processo 644, Paulista Sub-20, partida entre Comercial de Ribeirão Preto e Lemense. Denunciado o auxiliar técnico da equipe da Lemense, senhor Carlos Henrique Fis. A denúncia com base no artigo 258, segundo o relato do árbitro, por reclamar assintosamente das decisões desse árbitro, com as seguintes palavras: apita essa porra, caralho, vamos jogar, filho da puta. Com base nisso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 258 do CBJD. O denunciado não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Fábio, tem provas? Sem provas. Sem provas, a doutora Procuradoria reitera a denúncia, então, palavra de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como aqui houve um xingamento, o resto das palavras eu entendo que não faltaram com respeito, mas como teve um xingamento, acaba enquadrando ali no 258, eu peço a aplicação da pena mínima, já que ele é primário. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Eduardo. Bom, diante da primariedade, acolho os argumentos da defesa e aplico a punição de uma partida ao denunciado. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então fica por unanimidade a pena de uma partida. Eu tava aqui,
Bom, o próximo processo da pauta é o derradeiro, como costuma se dizer aqui, né, doutor Fred? É o processo 645 e eu sou o relator desse processo. Desportivo Brasil e Corinthians pelo Paulista Sub-17, 24 de junho, que foi a partida. A denúncia da doutora Procuradoria traz como infração cometida pelo senhor Júlio César Marengo Santos, no artigo 250 do Código. Ele é da equipe do Desportivo Brasil. E o árbitro informa que o atleta foi expulso por impedir uma chance clara de gol, bloqueando a bola com o braço fora da sua área penal. Traz também uma conduta do senhor Ivan Médici, no artigo 258, da equipe do Desportivo Brasil. E o árbitro diz que foi informado pelo quarto árbitro da partida que o senhor Ivan Médici, técnico da equipe do Desportivo Brasil, após o gol da equipe do Corinthians, se dirigiu ao quarto árbitro, saindo da sua área técnica, gesticulando, esbravejando, dizendo as seguintes palavras: não vou reclamar na Federação Paulista. Esses porra de árbitros não fazem nada. Ambos não têm antecedentes e a súmula exprime exatamente o que consta da denúncia. Doutor Fábio, lá tem defesa escrita. Tem vídeo? Ok, então vamos dar uma olhada no vídeo, então. Boa tarde, meu nome é Ivan Médici, sou treinador da equipe Sub-17 do Desportivo Brasil e gostaria de esclarecer e dar minha versão dos fatos do que realmente aconteceu no lance da expulsão. Em momento algum houve xingamento ou desrespeito à arbitragem, estava questionando e perguntando qual foi o critério adotado no lance, já que tinha jogador que poderia tirar a bola, então eu entendi que não era necessário o cartão vermelho naquele lance e perguntei qual tinha sido o critério do árbitro. O quarto árbitro respondeu com extrema grosseria
dizendo que se eu discordasse de algum tipo de marcação, eu deveria procurar a Federação Paulista. E o que eu disse para ele foi que o lance era naquele momento e que procurar a Federação Paulista não resolveria a situação naquele momento. Então, em nenhum momento foi desrespeito com a entidade ou com qualquer tipo de pessoa. E após falar isso, eu virei para o meu banco, virei para o alambrado e acabei falando não exatamente um palavrão, mas um desabafo, mas em nenhum momento isso foi direcionado para a arbitragem. Então, essa é a verdade do que aconteceu no lance. Bom, ok. Diante das provas, tem algum comentário da outra procuradoria ou ratifica os termos? Ok. Nós temos a denúncia, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Fred. Então, vamos ler a defesa aqui enviada. Desportivo Brasil. Relata aqui os fatos que aconteceram. Diz que, diferente do que a denúncia consta aqui, diante de impedimento de uma chance clara de gol nesses autos, a bem da verdade, a dúvida até mesmo se está diante de alguma infração. Diz que a função do olhar impedir que a equipe adversária faça gols. O atleta ter sido punido por impedir a chance clara de gol parece um contrassenso, que é exatamente a função dele. Coloco o link aqui do vídeo. Cola algumas imagens aqui para demonstrar o que efetivamente aconteceu, mas o vídeo já denuncia exatamente o que a gente precisava ver. E diz que o gol foi impedido e pela falta de habilidade do atleta perdeu o gol. Com efeito, a ação do atleta em nenhum momento foi de impedir uma chance clara de gol. Que ele apenas impediu uma chance. Então, se houver a possibilidade, por mais absurda que seja, a conduta do atleta pode vir a ser de fato enquadrada no 250, pede para fixar a pena no patamar mínimo permitido pelo Código, uma vez que é menor de 18 anos e não sofreu nenhuma punição nos últimos 12 meses. E pede a aplicação do 178 e 180, incisos 1 e 4 do CBJD. Pede a lavratura de acordo, caso necessário, se haverá detração da pena porventura aqui aplicada, do denunciado. Então, ao final, ele pede que a denúncia seja rejeitada de plano, ante absoluta ausência de infração perpetuada pelo denunciado, com a consequente consequente absolvição sumária integral. Sucessivamente, no caso de entender como praticada eventual violação pelo denunciado, artigo 250, pede a pena mínima, banda seja a pena branda, e consideramos o artigo 178 e 180 do Código. Tem uma nova, subscreve aqui o doutor Felipe Augusto Loche Crisafulli e a doutora Juliana Santana Nascimento. Aí de outra sorte que traz a questão do técnico, transcreve aqui a punição, o que consta da súmula, pede a inépcia da súmula. Porque ele não tem no vídeo que os árbitros nada fazem, sem embargo, observamos, menciona no vídeo o que ele já trouxe, que a gente já ouviu. Diz que após o atleta, o presidente Carlos receber o cartão vermelho, o técnico questionou o quarto árbitro. Pede a rejeição da denúncia. E a pena fixada no patamar mínimo, também pedindo no artigo 180 do Código. Subscrevem também aqui o doutor Felipe Augusto Loche Crisafulli e a doutora Juliana Santana Nascimento. Bom, pelo que a gente viu do lance ali, eu entendo realmente que não há uma conduta deliberada do goleiro para pegar a bola com a mão fora da área. Foi um acidente, evidentemente ele sai para defender, mas foi um acidente
eu aplico a pena mínima convertida em advertência. A gente não está aqui para reapitar, ele pede diz que não houve, mas não está aqui para apitar, está aqui para julgar a penalidade que foi atribuída ao atleta. Com relação ao Ivan, quando li pela primeira vez, eu também tive a impressão que ele não falou diretamente ao árbitro. E eu acho importante que ele venha aqui e mencione, inclusive, que ele falou pro quarto árbitro e que ele não ia reclamar na federação. Então, quando ele fala ali que o quarto árbitro foi grosseiro com ele, falou, vai reclamar na federação. Então, fazendo esse link, né, do que ele diz com o que ele mencionou que aconteceu efetivamente, eu acredito e agradeço até vou beneficiá-lo em função de ter mandado um áudio para a gente aqui. Eu vou aplicar para ele também a pena mínima convertida de advertência. Esse é o voto. Doutor Eduardo. Acompanho nos dois casos. Obrigado, doutor Daniel. Acompanho nos dois casos, presidente. Obrigado, doutor. Então, encerrado o processo 645. Diante desse processo, que era o último da pauta, são 18 horas e 19 minutos. Então, eu declaro encerrada a sessão de julgamento dessa segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Desejo uma boa noite a todos e agradeço.